Olá, eu estou de volta para continuarmos a nossa meditação a respeito da ressurreição de Jesus. Bem, quando eu parei, eu dizia que Jesus é um amigo incomparável. E por isso, ao vê-lo novamente ali com eles, os discípulos ficaram tão alegres que não conseguiram crer que realmente era ele. Você que já acompanhou o vídeo anterior, você sabe que essa meditação que a gente está fazendo, ela se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, no capítulo 24, do versículo 36 ao 49. E essa passagem, ela descreve exatamente isso, Jesus aparecendo no meio dos seus discípulos. E quando os discípulos viram, ficaram tão alegres que não conseguiram crer de imediato, como eu falei. E achando que era algum espírito, alguma coisa assim. Percebendo isso, né? Percebendo que eles estavam duvidosos, que eles estavam temerosos, Jesus mostrou a ele as mãos e os pés furados pelos pregos da crucificação. E diz para ele: vede minhas mãos e os meus pés, pois um espírito não tem ossos, apalpai em mim e vede que o espírito não tem ossos nem carne, como vedes que eu tenho. E assim, ainda eles não estavam acreditando. Aí Jesus perguntou para eles: tem alguma coisa para comer? Como quem diz assim: o espírito não come e eu vou comer porque estou vivo. E eles puderam vê-lo alimentando-se de peixe e mel diante dos seus olhos. Então, finalmente, diante de tantas evidências, eles creram e se alegraram profundamente em ter Jesus novamente ali vivo, junto com eles. Nós sabemos que Jesus nasceu e viveu durante 33 anos, e o seu ministério começou aos 30 anos, e durante esses 3 anos, antes de sua morte, que ele morreu aos 33 anos, antes de sua morte, muitas coisas aconteceram. Jesus fez muito milagre, muitas maravilhas, né? E conquistou muitas pessoas, muitos corações, porque ele tinha uma mensagem maravilhosa de amor, de carinho e de poder de Deus. E quando ele morreu, os discípulos ficaram naquela tristeza. Mas quando Jesus ressuscitou e apareceu novamente para ele, ele começou a caminhar com eles também. E passou dias no meio do povo, dando orientações, fazendo promessas, conversando, convivendo com seus discípulos. Depois foi assunto ao céu e subiu ao seio do Pai. Isso também foi visto pelos seus discípulos. Eu quero dizer que os fatos acontecidos a partir da ressurreição de Jesus não foram fatos isolados, que 2 ou 3 pessoas viram. Não, várias pessoas contemplaram tudo isso. A Bíblia diz umas 500 e poucas pessoas, entre discípulos e povo em geral. Então não foi segredo. Todo o povo ficou sabendo. Irmãos, Jesus é muito maravilhoso. É gostoso vir ao lado do Senhor. E para nós que vivemos hoje, nós cristãos, e para nós? Bom, nós cremos que ele está vivo. E ele está mesmo. Se alguém crer ou deixar de crer, isso não faz diferença nenhuma. Ele continua vivo. Isso é uma realidade. E é gostoso demais quando ele entra na nossa vida. Quando você sente Jesus entrando assim, transformando o seu interior. Faz toda a diferença. As trevas saem, entra a luz, o conhecimento da verdade, pois a Bíblia é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como quem diz: você me conhece e eu vou te libertar. Aleluia. Ele vem e fala lá no profundo, coisas que só você sabe, revela o que está no seu coração pelo seu Espírito Santo. Então esse Jesus, ele não tem medida. Eu continuo perguntando: Jesus vive ou está morto? O que você acha? Então, você sabia que casos de ressurreição na Bíblia Sagrada são fatos que aconteceram muitas vezes? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
Se você abrir a Bíblia e começar a fazer uma pesquisa somente de ressurreição, você vai encontrar vários casos. Eu vou citar apenas alguns casos do Novo Testamento. Vocês sabem que o Novo Testamento, ele é a partir do nascimento de Jesus, né? E o Antigo Testamento é de Gênesis até Malaquias. Então, tudo que nós falamos tem um respaldo bíblico. Nós não iríamos falar de ressurreição se verdadeiramente não tivesse acontecido, porque são casos verídicos. Bom, vou citar alguns casos. Temos o filho da viúva de Naim, que já estava sendo levado pelo povo para enterrar, e a sua pobre mãe viúva chorava muito, e Jesus se aproximou dela e disse: não chores. Em seguida, ele tocou no esquife e o rapaz sentou, para o espanto daquela multidão, como está escrito lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o 17. Se você quiser, depois você pode pegar a Bíblia e conferir essas passagens que eu estou falando. Nós temos também a filha de Jairo, uma menina de quase 12 anos, que o pai foi procurar ajuda em Jesus, e alguém disse para ele: a sua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus não ligou para aquilo que estavam falando, e foi com Jairo até a casa dele, e não deixou ninguém entrar na casa, senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Então ele pegou na mão da menina e clamou dizendo: menina, levanta-te. E a menina reviveu. E em seguida, Jesus mandou que lhe dessem comida. Imagine que alegria daquele pai, de sua única filhinha, podendo voltar novamente a abraçar o corpinho com vida, que minutos antes já estava frio pela morte. Esse Jesus é tremendo, amoroso e maravilhoso. Isso se encontra lá em Lucas, no capítulo 8, do versículo 49 ao 56. Se você quiser também, pode conferir. E vamos continuar falando de casos de ressurreição. Temos mais um caso de ressurreição muito conhecido, que é o caso de Lázaro, que já estava 4 dias morto, né? Depois de 4 dias, Jesus não estava na cidade, né? E não pôde intervir, não pôde ir lá orar, não pôde fazer um milagre. Ele adoeceu e acabou morrendo. E você encontra essa passagem lá no livro do João, no capítulo 11, do versículo 1 até o 45. Depois você pode conferir também. E quando ele chegou lá, depois de 4 dias, as irmãs estavam desesperadas de tristeza. E Jesus não estava lá. Se ele tivesse, ele não teria morrido. Marta mesmo disse isso. Então, Jesus, chegando no sepulcro, disse: tirai a pedra. No que Marta disse: Senhor, já cheira mal, o que já é de 4 dias. Jesus não deu ligança para aquilo que ela estava falando. E Jesus levantou a sua voz a Deus e fez uma oração, e em seguida disse: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo os pés e as mãos envoltos em faixas e o rosto num lenço, saiu andando. O que anteriormente era um morto, agora não era mais um morto, né? Então Jesus mandou que o desatassem e o deixassem ir. E quem estava ali pôde constatar o seu poder, o poder de fazer o impossível e deixar o que é possível para o ser humano fazer, né? A pedra os homens poderiam tirar, mas devolver a vida a alguém que já estava morto, só Jesus podia fazer. Porque ninguém pode ressuscitar um morto assim, de si próprio, né? A não ser que a pessoa ore em nome de Jesus. Jesus vai lá, faz a obra e a pessoa volta a viver. Mas de nós mesmos não temos condições de fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo Deus. Imagina a surpresa daqueles amigos que estavam ali, chorando um morto. E de repente alguém chega e manda, e ele sai de sepulcro vivo. Depois desse milagre, é muito evidente, né, muito claro, no meio de um monte de gente que estava ali, naquele lugar, né? Diante desse milagre, muitas pessoas, muitos judeus que não criam em Jesus passaram a crer.
E você encontra essa passagem no livro de João, no capítulo 11, do 1 ao 45, como eu já falei. Talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo e está como Lázaro. Está assim, como Marta disse, já é de 4 dias, dizendo, já cheira mal. Como que querendo dizer, não tem mais jeito, Senhor. Mas Jesus quis ir a si mesmo. É como alguém que já está cheirando mal diante de Deus e diante da sociedade, de tanta coisa errada que anda fazendo. E alguém fala em ajudar essa pessoa e outros dizem, não vai lá não, aquele não tem mais jeito, não adianta ir, já está morto já. Mas o Senhor Jesus quer ir até você a si mesmo. E Ele está indo agora, através desta palavra. Saia para fora, em nome de Jesus. Tem jeito sim para você. Aquilo que está fedendo em você, aquilo que está morto em você, Deus vai fazer reviver. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que para você é impossível, Deus vai fazer. Deus vai transformar você. Aleluia. Mesmo que você ache que não é possível, Ele vai fazer na sua vida. Assim como Jesus disse a Lázaro, saia para fora. Ele está dizendo para você, saia para fora. Seja desligado. Como Jesus falou a Lázaro, desligai para as pessoas falou para quando ele saiu enrolado nas faixas, desligai-o e deixai-o ir. Pois ele estava com um lenço no rosto e faixa nos pés e nas mãos. E assim como Lázaro estava morto, envolvido na morte, e Jesus o libertou daquela situação, Ele quer desligar você de tudo que tem te envolvido, tudo que leva à morte, tudo que traz a sombra da morte sobre a tua vida, risco de morte, cheiro de morte, caminho de morte. Deus quer tirar você desse ambiente, Deus quer ressuscitar você. Aí você pode dizer, mas eu não estou morto. Espiritualmente você está nos seus delitos, nos seus pecados. Mas não se preocupe que pecado para Jesus não é nada. Por isso mesmo Ele veio, para nos limpar de todo pecado. O sacrifício que Ele fez na cruz foi justamente para isso. Para nos remir, reparar, purificar de todo pecado. Padecendo as consequências no nosso lugar. Então Jesus fez esse grande milagre na vida de Lázaro e vai fazendo na sua vida também, se você crê na sua palavra. Louvado seja Deus. Bom, agora eu vou dar mais uma pausa, mas essa mensagem continua no próximo vídeo. Até já!